E aí, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Minha Residência Podcast, nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências espalhadas pelo Brasil, te guiando nesse processo de escolha da residência multiprofissional. E, claro, te ajudando a conhecer a história de diversas nutricionistas para nos inspirar. E no episódio de hoje, nosso episódio 11, nós vamos conversar sobre o programa de residência multiprofissional em saúde da família da FESF-SUS Fiocruz. E para falar sobre essa residência, eu convidei a Francislene de Jesus, que tem 32 anos. Ela é formada em nutrição pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, desde 2019. Depois de formada, ela chegou a realizar algumas seleções, mas sem uma preparação adequada. E foi somente a partir de 2022, quando ela conheceu o Nutri Concursada, que ela começou a ter um direcionamento de verdade. Então, em 2023, ela fez seleções, foi reprovada em algumas, mas foi aprovada na residência da UFRB, só que ainda não era o que ela queria. E em 2024 ela fez novamente as provas e alcançou a tão sonhada aprovação no programa que ela queria, que é a residência multiprofissional em saúde da família pela FESF-SUS Fiocruz, estando atualmente no 2º ano da residência. Vou colocar ela aqui na tela para conversar com a gente. Oi, Fran, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, tá? Eu quero que você já comece aí se apresentando melhor. Te apresentei rapidinho, mas quero que você fale em mais detalhes aí um pouquinho da sua história, como foi que você começou na nutrição, até chegar nesse momento agora da residência multiprofissional. Oi, Rick, boa noite, pessoal que está acompanhando. É um prazer também, né, receber esse convite assim com muito carinho, porque quando eu vi, né, que a sua equipe tinha divulgado lá no grupo da MDA, eu disse, será que eu me inscrevo? Será que eu não me inscrevo? Será que o nervosismo vai deixar? Mas, né, fico muito feliz de estar aqui para contar um pouco da minha trajetória, né? A minha história na nutrição, entrando já na pergunta que você fez, ela começou assim muito despretensiosa. Então, minha primeira opção de curso não foi nutrição. Então, desde criança que eu sempre sonhei em fazer medicina veterinária, totalmente oposto de nutrição. E aí, um belo dia, eu vi que aquilo não era para mim, né? Digo, eu acho que eu não vou fazer, não. E aí perpassei por todas as opções da área de saúde que você imaginar. Então, pensei em fazer fonoaudiologia, fisioterapia, só não cogitei nem farmácia nem enfermagem, né? Que me perdoe aí os farmacêuticos e enfermeiros, mas só não pensei nessas duas opções. E aí me veio à mente nutrição, né? Eu digo, vou fazer. E aí, né, fiz, assim que eu finalizei o ensino médio, já fui fazendo provas, então fiz o vestibular da UFBA, não fui aprovada. Na época eram duas opções, né? A parte objetiva e discursiva, então não segui para a parte discursiva. E aí fiz a UNEB. Fiz a UNEB a primeira vez, não consegui. Aí fiz a UNEB a segunda vez e fui contemplada aí, né, com nutrição. Então, para mim foi de uma forma assim muito despretensiosa. Caí de paraquedas lá na nutrição. E ao decorrer do curso, né, eu me encontrei gostando dessa profissão que hoje eu atuo, né? Ai, que legal, Fran. E aí, dentro da nutrição, como é que foi você perpassar pelo curso, né? Conhecer as áreas, até chegar nessa parte da residência, né? A nutrição, que é voltada aí tanto para a parte da saúde da família, que é a residência que você está fazendo hoje, né? Quanto a parte hospitalar como um todo. Como foi chegar nessa parte da nutrição? Assim como foi despretensiosa, né, a minha entrada no curso de nutrição, a questão das áreas também foi assim muito despretensioso também, porque eu entrei na nutrição depois, ao longo, né, dos semestres, eu pensei, né, não sei de que forma, pensei em fazer a área materno-infantil. Digo, eu quero ser
nutricionista materno-infantil. E aí, também não quis seguir, depois de algumas disciplinas que eu peguei, não me identifiquei. E aí, logo na graduação, na universidade que eu fiz, que foi a UNEB, a gente tem uma disciplina que chama PIASC, que é uma sigla da disciplina Programa, Academia, Integração, Serviço, Comunidade. Então, o que é que acontece? Desde o primeiro semestre, a gente vai para o território, vai para uma determinada área, lá, né, tem uma unidade de saúde, a gente vai, faz o reconhecimento desse território. Aí, no segundo semestre, a gente faz o diagnóstico daquele território. E no terceiro semestre, que é o PIASC 3, a gente faz a intervenção nesse território que a gente vivenciou. Então, foi aí, né, que começou a minha entrada, digamos assim, na área de saúde pública. E aí, a faculdade foi se passando, então eu não sabia da residência. Então, até terminar o curso de nutrição, eu não sabia nada sobre residência, nem sabia que existia, de fato, residência. E aí eu tive uma segunda experiência, que foi no estágio de nutrição social, que foi justamente, eu me deparei novamente indo para uma unidade básica, e lá eu fiquei um período, né, e pude ver um pouquinho mais de perto a forma de atuação do Nutri ali dentro, né, vi muito pouco, mas diante das áreas que eu tinha em mente de fazer, de me especializar, de seguir, aquela área me encantou, assim, né, da forma como o nutricionista trabalha, então lidar ali diretamente com o público, que é algo que eu gosto, né, de fazer. Então, até ali, eu me identifiquei. Então, só após a graduação que eu fiquei sabendo da residência. Minha colega chegou para mim, você está sabendo da residência? Eu falei, residência? O que é residência que eu não estou sabendo, não me contaram? Né? Então, uma colega nossa em comum falou sobre essa residência, que na época o processo seletivo que estava aberto era do ENARE, né? Era o primeiro ano do ENARE. E aí eu falei, rapaz, vamos tentar essa tal de residência aí, né? E aí, quando a gente vai para o edital, se depara, né? Títulos. E aí, não tem um título nenhum praticamente, o barema da banca não se encaixava com o que a gente já tinha. Eu falei, mas eu vou fazer essa prova aí e seja o que Deus quiser. Então, nessa época aí, que se iniciou, né, a minha entrada de realização de provas de residência. Fiz o ENARE, não fui aprovada, e, na verdade, nessa época, como eu até citei no desafio que você fez, né? Como é que foi essa parte? Porque eu não estudava nessa época, né? Eu achava que eu iria passar, que eu vou tentar a sorte, e aí, né? Como já era de se esperar, eu não fui aprovada. Então, por 3 longos anos, eu fiz ENARE, não só ENARE, assim como abriu outras residências. Então, até então, eu não conhecia a FESP-SUS, né? Que era o programa de residência no qual me encontro atualmente. Então, fiz ENARE, fiz CESAB, tanto concurso quanto residência. Aí depois eu passei a conhecer a UFRB, que também tinha. Então, tudo quanto era prova de falava o nome residência, estou tentando. Eu só não tentava provas de residência para fora da cidade onde eu me encontro, porque até hoje esse não é o meu objetivo de sair daqui de Salvador. Mas tudo quanto era prova de residência que você imaginar, eu estava fazendo. Então, todas essas residências eu fiz a tentativa. Fiz a tentativa da FESP-SUS e não fui aprovada, né? Então, na época, nós tínhamos, né, a prova objetiva mais a redação. Então, eu não consegui ser aprovada na objetiva para que minha redação fosse corrigida. Então, aí, também não fiz a tentativa. Só que aí aconteceu que a FESP-SUS, ela parou, né? Ela ficou 2 anos sem ter processo seletivo. Foi informado que só teria para a residência multiprofissional, né? Só teria a cada 2 anos. E eu vim saber dessa informação hoje que eu estou na residência. Então, eu não sabia disso, né? Que no caso da multiprofissional, a residência ela só a cada 2 anos. No caso, para a medicina de família, que é também um programa que contempla, né? Essa residência acontece anualmente, só para a multi, que é de 2 em 2 anos. Então, fui fazendo aí as provas, fui fazendo tudo, né? Sem estratégia nenhuma, sem estudar, sem nada, só contando com a sorte e achando assim, Deus ajuda, né? Mas Deus ajuda quem faz a sua parte. Eu não estava fazendo minha parte, não, vou ser sincera, viu, Rick?
Então, você bem conhece aí a minha trajetória quando eu entrei na MDA. Eu não estudava nada, então fui fazendo essas provas, e aí foi que começou em 2022, né? Eu acompanhava você no perfil Nutri Concursada, então eu achava muito interessante, né? As lives que você fazia, o treino na Nutri, aqueles mapas mentais, eu ficava encantada com aqueles mapas mentais. Mas, assim, acompanhava de forma muito discreta, assim, não era assídua em acompanhar os seus conteúdos. Então, a partir de um tempo depois, foi que eu comecei a acompanhar, entrei no seu canal do Telegram, que eu via que você mandava lá os cadernos, né, pra gente fazer, mas também não pegava no caderno. Só chegava na hora da live, tava eu lá assistindo e não pegava no caderno. E aí foi que eu vi você divulgando, né, o desafio Destravando Sua Aprovação. E eu disse, rapaz, eu tô cansada, viu? Eu ficava assim, meu Deus, eu já fiz tanta prova. E foi como eu falei com minha colega, que então também está aprovada, né, na residência, que é Nilzene. Eu falei, menina, não, rapaz, eu tô cansada de colecionar desaprovações em concurso. Eu tô cansada dessa. Eu quero colecionar aprovações, porque de colecionar provas eu já tô cheia. Né? Aqui, um monte de prova aqui em casa e só batendo na trave, batendo na trave. E aí foi quando você fez esse desafio, né? Destravando sua aprovação. Eu realmente decidi que ali chegou a hora de mudar o rumo, né? Eu disse, não, vou fazer, vou me dedicar, vou participar. E foi uma época que eu não estava trabalhando, né? Então ajudou muito nesse sentido, porque eu tinha um tempo livre para poder fazer tudo, né? Que o desafio pedia. Então fui fazendo, fui participando e tive, né? A sorte depois de ser contemplada como a primeira, né? Abrir os trabalhos, como o povo diz aí, né? Quando a comunidade MDA, né? Você abriu as vagas para a comunidade MDA. Eu disse, meu Deus, eu tenho que me inscrever nessa comunidade, porque eu já vi que é esse direcionamento que eu preciso, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, que é muito motivada se eu tenho uma estratégia, se eu tenho um direcionamento. Então, por mim mesmo, para eu criar uma própria estratégia, ter um direcionamento por mim mesmo, eu não estava conseguindo, né? Tanto é que eu passei 3 anos da minha vida fazendo provas e até dava uma olhadinha assim ou outra no conteúdo, mas não tinha aquela assiduidade. Então, quando você lançou a comunidade, eu digo, não, tenho que dar um jeito. E aí, como é que faz? Sem dinheiro. Eu digo, ah, meu Deus do céu. Aí recorri a quem? Papai e mamãe. Aí falei com minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, me dá esse cartão aí, divide aí. Tem a opção de dividir até 18 vezes. E aí minha mãe, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, investe aí, investe que eu tô sentindo que agora vem. E aí, graças a Deus, né, eu consegui me inscrever na comunidade logo no primeiro dia que você lançou, né, que tinha direito a 2 anos de acesso. E aí eu consegui, né? E aí depois, lá dentro já do ambiente da comunidade, vendo tudo, né, que você traz ali, que a comunidade oferta pra gente. Então, não tem só questões, tem a aula, tem todo o direcionamento, tem as questões, tem os materiais adicionais ali, né? Que você também faz, né? Então, os dossiês, os mapas da aprovação, as lives de questões que ainda permaneceram. Então, eu fui ali começando, né? Começando na minha trajetória, começando a estudar. Até então, o meu processo seletivo desejado era o ENARE. Tanto é que no desafio você pediu, né, que a gente falasse da banca e do processo seletivo que você queria passar. Então, o meu foco era ENARE. Até porque, como, né, FES-SUS sumiu do mapa, eu não vi mais nada sobre, então fui tentar ENARE, fiz a prova do ENARE, né, não tive um bom desempenho, e eu fiquei ali, então ali foi uma frustração para mim, né, porque eu fiquei quase 6 meses estudando para o ENARE, só que aí a OCP pegou a gente, né, ela foi mais esperta, e aí, mesmo estudando ali toda a estratégia, né? Então, não sei se você consegue ver aqui, meu quarto era cheio disso aqui. Eu comecei a colar a todas as paredes do meu quarto, era colando recomendação, era colando os post-it para poder. Eu realmente estava, né, engajada porque eu queria passar no ENARE, só que aí eu não consegui, né? Só que a gente não entende quando, né, a não aprovação chega e muitas vezes não entende que é um propósito de Deus, né? Então,
Eu fiquei frustrada, digo, não, eu queria essa residência, eu queria passar no Enare, e eu queria a saúde da família da UNEB, que era pelo Enare. Só que não consegui pontuação, e aí eu comecei a tirar, né? Joguei saúde mental, joguei outras residências, até de outros estados, que eu nem tinha pretensão, joguei. Eu digo, vou jogar o barro na parede, vai que, né? E aí eu disse não. Aí fiz a prova depois do Enário, fiz a prova da EBSE, se eu não me engano, acho que foi primeiro a prova da EBSE. Fiz a prova da UFRB, que já era o segundo ano fazendo a prova da UFRB, então extremamente difícil. Eu digo, vou fazer essa prova aqui, mas não sei se vai rolar não, porque tipo assim, é um processo muito interno deles, né? Então, eu achei um pouco complicado as questões, mas me joguei, né? Fui para Santo Antônio de Jesus, fiz a prova. E aí fiz outros concursos para além, né? Então fiz o concurso do SAC, fui fazendo, fui me jogando. E aí, um belo dia, eu estava indo, eu tinha me inscrito para fazer a prova da CESAB, que foi a Cefet Bahia, né? A banca. E aí, um belo dia, eu fui lá no site da Cefet acompanhar os processos, né? E aí eu vejo lá, edital, FES-SUS, residência multiprofissional. Eu falei, não, eu só posso estar maluca, não tô vendo isso, não. Aí eu digo, meu Deus do céu, não é possível. O coração chega, acelerou na hora assim, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que abriu residência da FES, meu Deus. Aí abri, eu vi que todo o processo seletivo ia correr em menos de 45 dias, então ia ser um processo muito apertado. Como eu já estava ali na rotina de estudo, né, eu já estava ali bem consolidada, então eu já estava aplicando bem as revisões, eu já estava viciada em fazer questão. Tanto é que no dia 1º de janeiro de 2025, enquanto todos dormiam, às 6 horas da manhã, eu estava lá fazendo questões. Eu digo, eu fiquei, esgotei, tanto é que acho que eu cheguei até a te perguntar se você conhecia outros bancos de questões, porque eu já tinha esgotado tudo. Gran Curso, tudo que você imaginar, eu já estava. Eu digo, meu Deus, não tem mais questões para eu fazer, só estava vindo questões repetidas. E aí eu me inscrevi nesse edital da FES, e aí eu me deparo com o quê? Entrevista. Então não era mais prova objetiva e redação, era prova objetiva e entrevista. Eu digo, meu Deus do céu, lascou. Entrevista, nunca participei na vida, não sei como é que vai, para onde é que vai, não sei de nada. E aí fiz a prova, assim, não muito confiante, né? Não vou mentir. Eu estava mais confiante até mesmo na CESAB do que na FES-SUS. E aí fiz o processo seletivo. Aí nesse inteirinho, né? Eu fui recebendo os resultados. Então, eu recebi o resultado que eu fui aprovada na UFRB em 5º lugar, né? Então, a última vaguinha ali. Eu disse, meu Deus, não tô acreditando nisso, não. Mas sabe quando você fica feliz, mas, tipo, não tão feliz? Tipo assim, você não sente que aquilo ali é para você. Eu fiquei realizada por ter sido a minha primeira residência, que eu fui aprovada, algo que eu queria, que era residência. Mas, assim, eu não me identificava muito com a área, né? Pelo fato de ser terapia intensiva, eu não estava me identificando. Mas eu pensei assim, meu Deus, se não tiver outra, vai tu mesmo, né? Porque ficar desempregada é que não dá. Aí eu digo, não, vou fazendo os outros processos seletivos, CESAB e os outros, e fui encaminhando lá na UFRB. Então, cheguei até a participar da aula inaugural com a coordenadora do curso, da residência. Mas sabe quando você não é aquilo que faz seu coração vibrar? Então, eu já estava assim, meu Deus, vou ter que mudar de cidade, eu não quero mudar de cidade, eu não quero ir embora, eu não quero. Aí fiquei naquele diálogo com Deus, assim, sem saber, meu Deus, não quero não. E, enquanto isso, fazendo as outras provas. Então, fiz a prova da FES, e aí depois, né, a tão temida entrevista. E eu digo, meu Deus, como é que me prepara agora? Aí comecei a ver tudo que estava falando de outras entrevistas. E aí eu sei que foi bem umas 8 folhas que eu estudei, que eu compilei um material, tudo sobre saúde da família, estratégia de saúde da família, tudo que você imaginar sobre saúde pública, eu condensei ali para poder estudar. Estudei. Aí chegou o dia da entrevista. Aí eu, como já sou um pouquinho nervosa, um pouquinho ansiosa, né? Minha entrevista estava marcada para 11h10 da manhã. 11 horas eu entrei na sala. E aí entrei na sala e aí fiquei com aquele medo todo. Mas aí a entrevista foi muito tranquila, né? Foram 3 perguntas.
sobre saúde da família, qual era, né, o que é que eu tinha de experiência na área de saúde da família, o que era a saúde da família, né, quais foram as minhas experiências, e por último eles davam um caso e a gente tinha que dizer ali, enquanto profissional da saúde da família, né, qual seria a nossa conduta diante de um caso. Aí fui falando tudo que eu sabia de saúde da família, joga aí. Aí eu sei que eu falei tão rápido, aí eu sei que ainda sobrou um tempinho. Aí lá, você quer falar mais alguma coisa? Aí eu comecei a falar, mas sabe quando você tá falando, você tá achando que não, já deu? Aí eu falei assim, não, já deu, para eu não falar coisas que, né, que não tá nem dentro do escopo da entrevista. Aí, não, eu falei, não, já falei tudo que tinha, e aí fiquei aguardando. E aí, só que na CESAB eu tomei a rasteira. Fiquei, digo, meu Deus, a única opção que está me faltando agora é só a FES eu aprovado, porque a CESAB, eu, por causa de um título que a banca não aceitou, eu não fui aprovada por causa disso, porque se fosse por isso, eu também tinha sido aprovada na CESAB, mas mandei recurso, a banca não aceitou. E aí, nesse período, eu tinha que decidir. A coordenadora da UFRB disse, olha, eu vou te dar... Expliquei o caso para ela, né? Falei, olha, eu estou com outro processo seletivo pendente, e aí eu gostaria de dar essa resposta depois. E aí ela segurou até o máximo que pôde. E aí eu digo, não, é pela fé agora, não tem outra opção, é fé. Eu digo, então, eu vou desistir da UFRB, porque eu acho que eu vou conseguir essa residência da FES. E aí eu sei que a entrevista valia 20 pontos, eu fiquei com 16 pontos e alguma coisinha. Aí eu digo, não, tem chance aí. Só que, assim, eu fiz o processo seletivo, eu optei pelas cotas, né, pelas cotas. E aí, assim, tinha um outro menino na minha frente. E se fosse chamado, ele seria chamado primeiro. E aí eu descobri o nome desse bendito. E aí, nos tantos grupos de WhatsApp, que meu celular não parava mais de grupo. Era grupo disso, grupo de tudo. E aí eu procurei o nome desse bendito menino e achei num grupo de WhatsApp. E aí falei com ele, vem cá, boa noite, me apresentei e tal. Vem cá, eu vi que você passou na CESAB e você vai ser o próximo da lista. E aí você, né, você pensa em assumir qual? Joguei a real mesmo. E aí ele disse que não sabia ainda, mas que provavelmente ele optaria pela CESAB. E aí eu digo, meu Deus, e agora? Agora é agora ou nunca. Aí dei a resposta definitiva lá na UFRB, desistindo da vaga, e fiquei aguardando. Aí eu sei que foi chamado, né? No caso, ele, que seria o próximo da lista, ele foi chamado, e aí o resultado da CESAB ia sair bem depois. Aí saiu o resultado final da CESAB, eu fui lá. Ele, eu vi que você passou mesmo, e aí você já tem a resposta. Ele pode preparar a documentação, que eu vou ficar com a CESAB. E aí eu vibrei na hora, né? E aí foi aquela correria de preparar a documentação, de autenticar documento. E aí, graças a Deus, né, a UNEB, ela tem esse serviço de ofertar, né, a autenticação de documentos para egressos da UNEB. Então, fui lá autenticar meus documentos. Então, né, fiz o processo todo. Aí eu sei que já fui logo antecipada, eu sou ansiosa. Aí eu sei que antes dele desistir oficialmente, né, eu mandei e-mail perguntando quando vai ser a próxima chamada, se caso a pessoa não querer assumir a vaga. E aí ele disse que não tinha data ainda. Aí eu sei que passou o período, né, no caso de ele ir lá se apresentar e tal, e aí eu fui chamada. E aí eu sei que quando eu fui chamada, eu tinha que comparecer numa segunda-feira. Mas aí o pessoal que já tinha sido chamado antes já tinha tido um acolhimento inicial na sexta. E aí na segunda-feira eu fui lá, me apresentei, né, junto com os outros colegas, os outros residentes. E a gente teve ali um período de acolhimento, né? Então, a gente conheceu um pouquinho do programa de residência. Até então, não tinha sido dito qual seria o local que a gente ia ficar, isso foi no final. Mas ali a gente passou um período de uma semana conhecendo, né, algumas questões, discutindo alguns pontos que é inerente à saúde da família, conhecendo um pouco, se apropriando um pouco, né, desse conhecimento dentro da saúde da família. Então, ali a gente também teve a questão de conhecer os colegas e tal. E aí, no último dia de acolhimento, aí a gente ficou sabendo qual seria a unidade,
né, que a gente iria. E aí eu fui para a unidade. Oi. Antes de tu começar a falar sobre a tua unidade, sobre a gente falar sobre esses detalhes aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Só para a gente fechar essa questão da seleção, que foi muito interessante a tua história, uma grande história de fé e superação, né? Até você alcançar essa tão sonhada vaga. Queria que você compartilhasse com a galera quais são assim, as principais dicas que você dá em relação a essa questão da prova e da entrevista, né? Da FESP-SUS. Essa prova que a gente vai focar aqui, né? Falar sobre essa vaga. Teria alguma coisa que você daria de dica assim, ó, comigo, o foco foi nisso aqui. Na entrevista você não pode deixar de fazer isso para você conseguir a aprovação nessa vaga também. Tem alguma coisa assim que tu considera que foi de principal que tu fez? Assim, vai mudar muito agora o cenário, né? Porque agora a FES aderiu ao ENARE. Então, agora não tem processo seletivo, pelo menos para a área multiprofissional. Agora, as vagas são pelo ENARE. Tanto é que o ENARE desse ano, ele já contempla as vagas da área multiprofissional da FES. Mas, assim, quando eu já estava num ritmo, né? Quando eu estava, a prova da FES foi a última prova de residência que eu fiz. Então, eu já estava ali, já, né, bem consolidada. Então, foquei mais nos assuntos de saúde pública, de SUS, né, que é algo que conta muito, né, principalmente porque a gente vai trabalhar na atenção primária, com SUS. Então, né, é bom se apropriar, né, dos conceitos, da história, tudo isso eu me apropriei, né? Então, como é que virou estratégia? Que antes era programa Saúde da Família, agora estratégia Saúde da Família, né? O que é que compõe a atenção primária, redes de atenção à saúde, projeto terapêutico singular. Então, foram questões assim que eu me debrucei bastante, porque imaginei que na entrevista fosse, né, cobrar sobre isso. Então, basicamente, né, na primeira pergunta, como eu falei, eu tive aqui falar o que é que eu sabia de saúde da família, né? Então, eu disse tudo o que eu sabia e qual era a minha experiência. Então, falei dessa vivência que eu tive na faculdade com essas disciplinas, depois falei do meu estágio, e aí fui agregando. E no final, eles falaram de um caso. Então, eles deram um caso, né, de que a pessoa tinha múltiplas condições, que não era algo só voltado para a nutrição. Então, saber, né, de condutas multiprofissionais. Então, é aí que entra a questão do projeto terapêutico singular, né, que é a questão de vários profissionais ali em conjunto para fazer uma conduta, um projeto, né, uma terapêutica para aquele paciente. Então, foi um caso que foi dado, né, esporádico. E aí eu fui falando, né, de não só como nutri, mas como um profissional de saúde da família, como é que eu iria conduzir esse caso, né? Então, falei de projeto terapêutico singular, de rede de atenção, de rede de apoio, né? De sentar mesmo com os outros profissionais da equipe para discutir o caso, para entender o que cada um podia fazer dentro daquela situação. Então, é focar mesmo, né? Não só ficar voltada para a sua área, né? Porque a gente vai ver coisas voltadas para a nossa área, mas a gente lidar com pessoas, né? Então, a saúde da família, ela contempla o quê? O indivíduo, a família e a comunidade. Então, eu não posso só me ater à nutrição, né? Então, mais na frente eu vou trazer um pouquinho de como é essa atuação. Mas tem muito dessa questão multiprofissional, que você também tem que ter o olhar integral, o olhar não só voltado à sua área de atuação, mas a saúde, ela como um todo. Então, eu daria essas dicas. Como eu falei, né, a FES agora aderiu ao ENARE, então vai ter um alcance muito maior. Então, é se preparar mesmo para o que o ENARE, né, ele traz como proposta, né, do que a FGV, né, que é a banca organizadora, do que a FGV costuma cobrar, de qual é o estilo da banca, fazer esse mapeamento mesmo, né? Ler o edital, que foi algo que eu aprendi a duras penas, viu? Que eu não lia edital, eu só chegava no cronograma e olhe lá, viu? E aí eu passei a ler o edital, compreender, né? Estudar sobre a banca, que era algo que eu também não fazia. Então, é uma dica que eu dou fortemente, né? Você estudar o perfil da banca, que foi algo que eu aprendi, né? Com a minha mami da residência. Então, né, estudar o edital, ler, então fazer esse mapeamento, estudar a banca e aí se jogar, né, na sua estratégia, né? Então, estudo, revisão, questões. Então, essa é a dica que eu dou, né, para quem deseja não entrar somente na saúde da família, mas
entrar no mundo aí, né, das residências e dos concursos. Perfeito, Fran. Suas dicas foram ótimas nessa questão da leitura do edital, essa questão de aprofundar a banca é fundamental. Isso vale para qualquer seleção, né? Incluindo aí o Enare, já que o foco, então, é Enare 100%. E essa tua dica em relação a projeto terapêutico singular, outros assuntos voltados para a legislação do SUS, isso tanto já serve para o Enare, até porque a gente tem 20 questões, né? Que vão trazer essa parte da legislação do SUS, mas também para qualquer outra seleção que tenha entrevista. Enare não tem entrevista, tá? Mas quando a gente tem uma outra seleção que tem entrevista, é muito difícil encontrar alguém que compartilhe sua experiência. Então, se alguém for fazer uma prova que tem essa parte da entrevista, as dicas da Fran foram muito valiosas. É muito comum essa questão de eles pedirem um casinho, você falar sobre algo que tem relação com a prática, essa questão de você estudar assuntos que tenham relação com a residência que você vai fazer é fundamental. Então, acho que foram dicas aí que serviram para, de fato, qualquer seleção que quem está assistindo aí vai fazer. E, Fran, então agora, já que a gente já falou sobre seleção, sobre tudo, a gente já falou de dicas, né, que tenham relação com o Enare. Vamos focar, então, na tua residência, na tua experiência mesmo, de fato. Vamos entrar nessa parte. Você ia me falar do cenário de prática, né? Então, você pode começar falando aí sobre isso. Como é que é o teu cenário de prática? Como é que foi começar nele, né? Começa falando um pouquinho sobre isso. Certo. Então, como eu falei, né, no último dia de acolhimento, a gente ficou sabendo, né, para onde iríamos. E aí foi feita uma dinâmica com os 4 elementos da natureza. E aí foi feita essa dinâmica aí e eu fiquei na equipe fogo, né? Então, a equipe fogo, então são 4, hoje a FES ela conta com 4 unidades de residência aqui em Salvador, né? Que é a unidade de saúde da família de Fazenda Grande 3, que foi para onde eu fui lotada, a USF de Vila Canária, Dom Avelar e Jaguaripe 1. Então, essas são as 4 unidades que hoje, né, contemplam a residência da FES. Então, eu fiquei em Fazenda Grande 3. E aí, para você que não é de Salvador, vou tentar te contextualizar. Aqui a gente tem um bairro em Salvador que a gente chama de Cajazeiras. E esse bairro, de tão longe que é de tudo, né, é, digamos, no extremo da cidade. Aí a gente fala que vai para outra cidade ou vai para um outro país, porque realmente a localização é bem distal. Então, a princípio, né, eu falei assim, meu Deus, todos esses locais aí, tudo longe de minha casa, tudo longe. E aí fui tentar me situar ali, né, Fazenda Grande 3, então Fazenda Grande 3 faz parte, né, de Cajazeiras, ela também é do distrito sanitário, né, de Cajazeiras. Então, ali fui, né, primeiramente a gente tinha, ao sair do acolhimento, a gente tinha que ir diretamente se apresentar no distrito sanitário. Então, cada, né, residente foi se apresentar no distrito sanitário da sua unidade, né, de lotação. Então, lá fui eu com os meus colegas se apresentar lá, assinar os papéis, né, que a gente estava chegando no residente, então a gente foi lá, assinou todos os papéis. E aí depois, né, a gente, se eu não me engano, encerrou na sexta, e quando foi na segunda, a gente tinha que se apresentar lá na unidade onde a gente ficaria, né, estaria lotado. Então, para chegar lá, uma volta ao mundo, né, como eu já falei, Cajazeiras fica bem distal aqui de quase todos os bairros, né? Então, eu moro muito distante da unidade onde eu fiquei. Fui para a unidade, chegou lá. A gente passou por mais uma semana de acolhimento, né? Com as preceptoras da unidade. Então, a gente conheceu a unidade, conheceu o processo de trabalho, né, de lá de Fazenda Grande 3. Então, aí se ambientou também, né, com o espaço. E aí, após uma semana, a gente iniciaria, de fato, né, a nossa atuação ali como profissional. Então, como é que acontece? Eu faço parte da EMULT, né, que é a equipe multiprofissional. Então, nesse primeiro momento, lá na unidade onde eu estou, são 4 equipes de saúde. Então, as equipes são divididas por frutas. Então, tem a equipe cajá, tem a equipe acerola, a equipe pitanga e a equipe maracujá. O que é que seria, nesse primeiro momento, a conformação da EMULT?
Então, cada EMUT, então a gente, né, teve ali a EMUT com 4 profissionais. Então, eu de Nutri, o profissional de educação física, a fisioterapeuta e a psicóloga. Então, cada um desses profissionais ficaria em uma dessas equipes como referência durante o período de 3 meses. Então, a gente passaria ali 3 meses com aquela equipe, sendo a referência daquela equipe. E depois, né, claro que se tivesse um acionamento de uma outra equipe, a gente também daria esse suporte ao que for acionado, né? Então, para mim já foi um mundo totalmente diferente, né? Porque eu tive pouca atuação assim na área da nutrição depois que eu formei, né? Eu passei assim, digamos, um período muito crítico assim, né? Sem conseguir emprego, fiz a tentativa de atendimento online, também não funcionou. Depois fui trabalhar com outra coisa que não tinha nada a ver com nutrição. Então, estar ali, dentro de uma equipe EMUT, né? Eu nunca tinha visto, né? Porque como a minha experiência no estágio foi em UBS, que é totalmente diferente a conformação de uma UBS e de uma unidade de saúde da família. Então, eu passei a ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, ali como referência, a gente foi aprendendo, né? Então, a gente tem diversos espaços. Então, tem reunião de equipe, tem atividades coletivas, né? Que são atividades que a gente trabalha educação e saúde. A gente tem as visitas domiciliares. A gente tem um acolhimento à demanda espontânea, né? Que são aqueles casos mais agudos que chegam na unidade, não conseguem atendimento por meio de consulta agendada. Então, a gente dá ali, né? Aquela assistência, aquele apoio a esses usuários. Então, foram diversos espaços que para mim foi tudo novo, eu nunca tinha visto na minha vida. Então a gente começou, né? Eu comecei a participar desses espaços. Então quando eu entrei, a gente foi feito o sorteio e eu fiquei com a equipe Cajá, né? Amo minha equipe, amo todas, mas a minha equipe do coração é a equipe Cajá, né? Entrei sendo cajazeira, né? Como eu costumo chamar. E aí a gente ficou, né? Eu fiquei esses 3 meses na Cajá, dando suporte às atividades da equipe. E aí, depois desses 3 meses, aí os profissionais, assim, em si, né, trouxe uma questão, né? Que mesmo a gente sendo referência, a gente quase que não conseguia passar, né? Perpassar por outras equipes por conta da gente estar sendo referência naquela equipe. Então, mesmo acionando as agendas, elas não se batiam, né? Então, a gente tinha um modelo de agenda, depois eu vou falar sobre isso, né? Que teve uma mudança também na conformação da agenda. Então, a gente não estava conseguindo, né, dar esse apoio melhor nas equipes. E aí, depois, houve essa mudança, né? Então, falando um pouquinho, né? Então, a gente tem esses espaços lá, acolhimento, reunião de equipe, atividade coletiva, visitas domiciliares, a gente trabalha muito a questão da educação em saúde, e a gente tem os espaços teóricos, né? Porque a carga horária prática, ela não contempla toda a carga horária da residência, que é 60 horas. Então, a gente passa ali o período na unidade, né? Fazendo a nossa jornada, né? De 8 às 17 horas. E a gente tem também os espaços teóricos da residência e teórico-prático. Então, tem o grupo Diversidade, que é um grupo que reúne profissionais de distintas categorias e de várias unidades. É feita uma seleção, né? Por isso que fala diversidade, porque é uma diversidade de profissionais que estão ali para aprender, né, a teoria de alguns assuntos, então, discutir alguns assuntos. Então, a gente aprende através de metodologias ativas, de leitura de artigos, de discussão mesmo, né? Dentro desse espaço do grupo Diversidade, ele acontece uma vez no mês. Então, uma vez no mês, a gente passa o dia todo num local, né, fazendo justamente essa interação com outros profissionais e também discutindo assuntos que são pertinentes dentro da saúde da família. Então, vários assuntos ali a gente aprende sobre família, sobre o conceito de família, inclusive sobre acolhimento, né? A gente também já teve essa questão do acolhimento, das tipologias de família. Então, são assuntos voltados mesmo à saúde da família. O que a gente precisa se munir, né, enquanto profissional, para poder ter uma atuação ali efetiva dentro do campo da saúde da família. A gente tem um outro espaço teórico, que é a roda de núcleo. Então, a roda de núcleo já é dividida por categoria profissional. Então, tem a roda de núcleo de nutrição,
a roda de núcleo de psicologia, de fisioterapia, de educação física, e também dos profissionais da equipe mínima, né? Então, roda de medicina, né? De odontologia, de enfermagem. Então, a gente tem esse espaço também que a gente, né, então, reúne as nutricionistas das 4 unidades. Então, nessas 4 unidades de residência, cada uma delas tem uma nutri. Então, já foi um ganho também, né, porque no primeiro processo seletivo da FESP eram 2 nutris, e essas 2 nutris, sim, ainda tinham que estar dando suporte às outras 2 unidades, porque só tinha 2. Aí, nesse processo, já foram 4, então, uma em cada unidade. Então, nessa roda de núcleo, a gente junta essas nutris, né, das 4 unidades, juntamente com a figura da apoiadora de núcleo, que a gente chama de APN, apoiadora do núcleo, né, apoiadora pedagógica de núcleo. Então, a gente tem a figura aí da APN, que além de estar à frente dessa roda de núcleo, ela faz, né, ela está ali junto com a gente, vendo as demandas do núcleo. Então, a apoiadora de nutrição vê juntamente com as nutris as demandas nucleares, né, de nutrição, o que é que a gente precisa, né, os direcionamentos, tudo é na figura também da apoiadora de núcleo. E a gente tem um terceiro espaço teórico, que é o turno pedagógico. Aí é com todos os profissionais da EMUT. Então, a gente tem grupo diversidade que também abrange, né, a equipe mínima, que a gente chama equipe mínima, né, que é médico, enfermeiro e dentista. Temos a roda de núcleo, que é só do núcleo específico, e o turno pedagógico. Tanto a roda de núcleo quanto o turno, eles acontecem em um turno só. Então, não é igual ao grupo diversidade que a gente passa o dia todo. Então, geralmente é no turno da tarde. Então, uma vez no mês também a gente sai da unidade para esse turno pedagógico, que geralmente é externo, né? E a roda de núcleo também. Então, no turno pedagógico, a gente já tem contato com todos os profissionais das EMUTs das outras unidades. E a gente trabalha questões voltadas muito para o fazer e a atuação da equipe multiprofissional dentro da saúde da família, né? Porque muda essa conformação de apoio matricial, de NASF, né? Que a equipe NASF era só mais na questão do apoio matricial, e vem EMUT agora, né? Que também está inserida em outros espaços, não só na questão do apoio matricial às equipes mínimas. Então, a gente fecha a carga horária aí da residência, né? Entre esses espaços que são teóricos, teórico-práticos, e a nossa parte prática, que é a atuação dentro da USF, onde a gente está lotado. Vocês ficou com alguma dúvida? Não, entendi perfeitamente, já achei super completo, ou seja, vocês têm de fato todo esse escopo, essa base teórica para vocês conseguirem estar ali na prática 100%, digamos assim, né? Vocês conseguirem estar preparados para isso, para essa prática. E dentro da prática em si, como é que funciona a divisão, os detalhamentos por dia, como é que faz? Tenta explicar de uma forma bem prática mesmo para a galera entender como é que seria esse teu dia a dia na unidade para atuar na prática. Certo. Como eu falei a você no início, né? A gente tinha um modelo de agenda. E aí depois foi se reformulada até mesmo a questão da EMUT sendo referência de uma equipe. Então, eu entrei sendo referência de uma equipe durante o período de 3 meses, né? Então, depois, a partir dessa nova conformação de agenda, agora a gente fica como referência mensalmente. Então, mensalmente, eu estou numa equipe, no outro mês eu estou em outra equipe. Claro que a gente sempre se conversando para poder dar suporte também, caso outra equipe, nesse período que eu estou referência como em outra equipe, que eu também dê esse suporte, né? Não sei se você vai conseguir ver, mas essa daqui é a nossa agenda hoje. Eu vou dar um detalhamento de como é que funciona. Por exemplo, hoje, dia 1º, a minha agenda hoje, eu estava em PAMA. O que é PAMA? É um turno protegido da EMUT. Então, só a EMUT tem esse turno protegido, que é programar, avaliar, monitorar e acompanhar. Então, eu vou acompanhar os casos nesse turno que eu tenho protegido, eu acompanho os casos, as demandas que chegam. Então, quando eu entrei na residência, a forma de acionamento dos profissionais, dos pacientes, né, dos usuários, era através de uma planilha. Então, tinha uma planilha, uma planilhona, e lá tinha as abas de cada profissional. Então, nessa planilha se colocava o nome do usuário, o telefone
o endereço e a comorbidade, o porquê estava acionando aquele profissional. Então, se era de Nutri, colocava lá na aba de Nutri, se era de psicologia, na aba de... e assim sucessivamente. Então, a gente tinha essa planilha. E aí também foi algo que foi modificado, então, visando, né, qualificar melhor o trabalho, né, da residência, foi criada uma plataforma de monitoramento que chama Viconsaga. Então, hoje a gente tem o acionamento através do sistema dessa plataforma. Então, né, foi feito o cadastro dos profissionais, da equipe, né, multiprofissional, e lá a gente recebe, né, esses acionamentos. Então, nesse turno, né, que a gente chama de PAMA, a gente avalia esses casos, faz a classificação de risco, né? Porque não funciona igual a equipe mínima, né? Que chega ali na recepção nos dias de marcação e marca, não. A gente faz toda a classificação de risco para saber quem é que vem primeiro, quem é que vem depois. Então, é a mesma coisa, a mesma formatação do acolhimento, né, de lá. Então, o acolhimento funciona assim, não é por ordem de chegada, é por ordem de prioridade. Então, é feita a triagem, e aí, depois da triagem, se classifica o risco para ver quem vai ser chamado primeiro, quem vai ser chamado depois. Então, o atendimento da Emult funciona basicamente dessa forma. Então, tem essa planilha, a gente pega os casos, vê os casos que tem acionado, de acordo com o que é descrito lá no motivo de acionamento, a gente faz essa classificação de risco. Então, nesse turno de PAMA, uma das atividades que a gente faz é monitorar esses casos, né, e fazer o lançamento na plataforma, ou pegar os casos já lançados e fazer essa classificação de risco. Então, é muito do monitorar e acompanhar os processos de trabalho, né, dentro ali do serviço. E ali a gente tem também um outro turno que a gente chama de demanda programada, né? Então, a sigla é DP. Então, já na DP é mais flexível. Então, a gente, né, usa esse turno para poder, por exemplo, planejar uma sala de espera, fazer uma sala de espera, participar de uma atividade coletiva. Então, eu preciso estar numa outra equipe que eu não estou como referência, então eu posso usar o turno da demanda programada e participar de uma reunião de equipe, participar de uma atividade, por exemplo, né, como eu já fui acionada para poder participar de uma atividade na escola, que a gente chama de PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola. Então, eu fui acionada, então, dentro desse turno, eu posso usar também para essa finalidade. Fui acionada para uma visita domiciliar, como já aconteceu também de uma outra equipe. Então, nesse turno que eu utilizei para poder dar esse suporte, realizar esse atendimento, os atendimentos compartilhados, né? Então, eu ali, com outra categoria profissional, realizar esse atendimento, as interconsultas, né? Então, tudo dentro desse espaço a gente pode planejar. Então, vou fazer uma atividade coletiva, uma oficina, eu vou fazer um grupo, vou planejar ali, então, esse espaço. Então, a gente tem esses dois turnos que a gente utiliza basicamente para, né, dar um suporte maior e planejar as atividades, acompanhar, monitorar, como é o caso do PAMA, mas também executar essas atividades. Então, hoje eu estava em PAMA, hoje de manhã eu estava em PAMA, e de tarde eu estava na reunião da equipe. Então, esse mês eu estou na equipe Maracujá, e o dia da reunião de equipe é segunda à tarde. Então, hoje participei da reunião de equipe, onde a gente faz, né, todo o planejamento das atividades, o que é que precisa fazer, os alinhamentos, né, do processo de trabalho da equipe. Aí, por exemplo, amanhã eu já estou no acolhimento, então o acolhimento geralmente fica 1 a 2 profissionais no que a gente chama de primeira escuta, que é onde a gente vai triar esses casos e fazer toda a classificação de risco, e o que a gente chama de um segundo momento, que geralmente fica um profissional médico, né, que justamente já é para o atendimento. Então, a gente faz, né, tem toda uma planilha, né, que também foi algo que foi qualificado. Então, a gente tem uma planilha onde a gente bota lá, a recepção lança o nome e a idade e a equipe, e a gente preenche o resto, né? Qual foi o motivo da vinda dele lá, e a gente faz toda a classificação e coloca o profissional que vai ser responsável pela demanda. Então, se for a gente mesmo, se a gente consegue resolver na primeira escuta, a gente resolve, não precisando encaminhar o paciente para o médico. Se for uma demanda médica, a gente encaminha, né, esse paciente, no caso, ele vai ser o responsável pela resolução da demanda. Então, amanhã eu vou estar no acolhimento, por exemplo, e de tarde, atividade coletiva. Então, amanhã a gente já vai, né, vou fazer uma atividade com a equipe no PSE. Então, a gente vai falar sobre puberdade, né, para escolares, e lá a gente vai fazer toda, né, uma ação de educação e saúde. Mas
quarta-feira eu posso estar, já quarta-feira eu estou em demanda programada, que é esse turno, né, que eu tenho, que eu vou fazer a avaliação, que eu vou ver se tem, né, a proposição de alguma atividade. Aí de tarde eu já posso estar em agenda, né, que a agenda é o atendimento individual daquele paciente, né? Então, previamente, como é que a gente faz lá? Lá a gente tem os celulares das equipes e a gente entra em contato com os pacientes e agenda os dias que a gente tem disponível para atender. Então, se eu tenho quarta de tarde, é quarta de tarde que eu vou dar essa data para o paciente vai me dizer se pode ou não, né? Participar e fazer aquela consulta. Ah, quinta-feira eu já estou na visita domiciliar, então quinta-feira é o dia que a gente sai, né, para visitar os pacientes que são restritos ao lar e ou ao leito. Então, tem pacientes que não têm condições de ir ao serviço, então a equipe acompanha em domicílio. Então, eu também participo desse espaço, né? E aí a gente vai variando, né? E aí entra as atividades teóricas que tem no mês, né? Tem as atividades práticas também. Então, é muito dinâmico, né? O fazer da residência é muito dinâmico e da saúde da família mais ainda, né? Então, eu descobri, né, que a nutrição, ela não se resume só eu atender o paciente, passar uma dieta. Então, o meu fazer, ele é potente em todos esses espaços. Então, exemplo, eu participei de grupo de tabagismo, cessação de tabagismo, eu pude dar minha contribuição no mês que eu fiquei com a equipe que estava realizando o grupo de tabagismo, o grupo de práticas corporais, né? Então, eu vou fazer o quê no grupo de práticas corporais? Ah, pois, trabalhei com os usuários que são do grupo de práticas, né? Um grupo muito potente também. Então, são vários espaços em que eu vejo que o fazer da nutrição, ele é possível. Então, o que a saúde da família traz, né, assim, de coisas assim que a gente pode colocar em prática é porque o seu fazer, ele é inúmero. Então, em qualquer lugar que você se encaixa, você tem o seu fazer ali. Então, não é só o olhar como nutricionista, é o olhar como profissional que trabalha com o indivíduo, com a família e com a comunidade. Então, em todos esses espaços, a nutrição, ela pode atuar. E eu costumo dizer que a nutrição, ela é a base da vida, né? Então, tudo que perpassa a saúde, a nutrição, ela vai estar, né? Então, a saúde da família, ela permite, né, que você perpasse por todos esses espaços, que você traga o seu fazer e ver como você é um profissional importante, né, dentro daquele espaço. Então, atualmente, hoje, né, eu conduzo um grupo, né, que veio muito, assim, do início, foi porque, assim, a gente fez a análise do que mais vinha para mim de acionamento, qual era o perfil mais prevalente, né? Então, eu, juntamente com a minha apoiadora de núcleo, que eu falei que ela também vai às unidades, né, fica também turnos com a gente, fazendo esse acompanhamento. A gente sentou e olhou para essa planilha, que na época não era, né, a plataforma, era a planilha, e a gente viu que o maior número de acionamentos para a nutrição era de usuários hipertensos e diabéticos. Então, como é que a gente, né, dá conta de dar assistência a todo esse público, não para que não só as agendas estejam lotadas, porque, como eu falei, é um profissional para toda a equipe da unidade. Então, as equipes têm seus médicos, seus dentistas, seus enfermeiros, cada equipe tem um. Mas quando se fala da EMULTI, é um só para toda a demanda do território adscrito. Então, a gente, né, fica com muita demanda. Então, como é que a gente dá assistência e proporciona o cuidado a esse usuário? Então, o grupo, ele veio nesse sentido, né? E hoje já é uma ferramenta, assim, muito potente. Então, no início, assim, eu digo, meu Deus, trabalhar com grupo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí a gente fez o primeiro encontro, foi em agosto do ano passado. Inclusive, eu comemorei esse ano, né? Em agosto, fez um ano do grupo, e a gente fez toda uma festinha, né? A gente fez toda uma questão para comemorar. Então, trouxe esse primeiro, né? E aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou ter mente para saber tanto tema de coisa para trabalhar em grupo? Porque às vezes a gente fica muito restrito, volto novamente, restrito ao nosso fazer. Então, só temas de alimentação, só temas de nutrição. Então, foi, né, um desafio muito grande. Então, no primeiro encontro, só vieram 3 usuários. E hoje a gente já consegue ter, né, quase 20 usuários, né, nesses encontros. Então, eu fui vendo a potência, né, da adesão do grupo, da vinculação, né, com
os usuários. Então, hoje eu consigo, né, trazer isso também. E antes, só eu ficava à frente. Então, nos primeiros meses, só eu como facilitadora. Depois, né, a gente também hoje já inclui a equipe mínima. Então, já tive participação de médico falando sobre o uso racional de medicamentos, já tive a participação do enfermeiro falando sobre os benefícios da auriculoterapia, né, que é uma prática integrativa e complementar, que também se une, né, com uma forma de tratamento para esses usuários. Então, no último agora, a gente teve o dentista falando sobre saúde bucal na hipertensão e diabetes. Então, a gente, né, já teve aí uma boa participação de outros profissionais. Isso enriquece, né? Com certeza, Fran, achei muito legal essa questão de você abordar o cronogramazinho da semana. Eu consegui ter essa visão muito, muito melhor de como é a atuação na prática, né? Como eu tinha te perguntado. E aí, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Esse cronograma, digamos assim, que você falou na segunda-feira, estou em tal lugar, à tarde, estou em tal lugar, na terça. Ele vai, como é que funciona a mudança dele? Todo mês vocês vão ter acesso a um novo calendário, um novo cronograma com, né, horários diferentes, com essas mudanças, isso durante os 2 anos da residência, ou existem blocos que vão mudar? Por exemplo, vou te explicar melhor. Durante 6 meses a gente segue essa rotina, então tem os calendários mensais e tudo mais. Mas no segundo ano de residência a gente já faz de uma forma diferente. Ou não, os 2 anos de fato é dessa forma? Não, a gente recebe, né, essa agenda a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, por exemplo, na quinzena do mês de agosto, a gente já recebeu, tem uma agenda compartilhada, né? Então, no nosso grupo, né, onde tem o corpo pedagógico, né, que é a preceptoria, e os residentes, tem um link dessa agenda que a gente chama de agenda compartilhada. Então, lá tem um link. Então, a cada 15 dias do mês, essa agenda, ela já é publicada, né, digamos assim, e a gente tem acesso. Então, muda, né? É muito variável. Então, nesse mês, por exemplo, todas as segundas-feiras é meu turno de PAMA, mas possa ser que no mês seguinte seja um turno de acolhimento, seja agenda, entendeu? Então, a gente recebe. A cada 15 dias, a preceptoria libera, né, essa agenda e a gente tem acesso. Então, por exemplo, no meado do mês de agosto, a gente já recebeu, né, a agenda de setembro, ela já foi publicada com todas as 4 semanas do mês. Então, a mesma coisa acontece, né, a chegar no meado desse mês, a de outubro, e assim sucessivamente. Então, a agenda, ela funciona muito nesse sentido, e ela é muito dinâmica também. Então, nem sempre você vai estar. Claro, né, que para fins de organização, existem algumas coisas que às vezes permanecem fixas. Isso acontece muito com a equipe mínima, né? Então, ali, aquele dentista tem um turno fixo de estar no acolhimento, tem um turno fixo de estar em alguma outra atividade, tem um turno fixo para atender. Mas, assim, com a Emult, eu vejo que varia bastante, né? A gente tem alguns turnos, assim, que acaba ficando, né? Como, por exemplo, esse mês eu tô todas as segundas-feiras pela manhã é meu turno de PAMA, né? Que é um desses turnos protegidos. Agora, já o turno da demanda programada já são em dias diferentes, horários diferentes, entendeu? Às vezes, um ou outro, assim, fica fixo, mas varia também muito, muito, muito mesmo. Perfeito. Essa questão da agenda. E, Fran, durante esses 2 anos, né, da residência, você está no segundo ano já, passando aí da metade do segundo ano da residência, né? Dentro desse período, e até nesse que você vai continuar, né? Tem algum outro tipo de vivência que vocês fazem? Esse já é super diverso, como você falou, vocês saem, né? Vão para atividades externas e tudo mais, mas tem algum momento específico que vocês vão para um outro lugar, uma outra unidade, passar um tempo lá, ou alguma outra coisa do tipo, alguma outra experiência fora, ou de fato vocês seguem essa agenda durante esses 2 anos? Como eu falei, né? Quando a FES ela fez o processo seletivo na primeira vez, só tinha 2 nutris, então elas vivenciaram outras unidades, porque tiveram que dar, né, o suporte a essas unidades. No caso da gente, como tem uma em cada, então a gente realmente tem essas vivências externas, que são esses momentos teóricos e práticos,
Tem a questão que a gente tem direito também a 15 dias de congressos e outros eventos que a gente queira solicitar. Então, a gente pode, né, tem esse período aí de 15 dias, sendo agora, né, 8 dias de congressos online e o restante presencial. Então, a gente pode ter essa possibilidade de estar no evento. Tem as atividades externas, né, que, por exemplo, na última quinta-feira agora, eu participei de um evento que foi a comemoração dos 25 anos da Estratégia de Saúde da Família aqui em Salvador. Então, foi uma atividade externa que, né, em acordo com a minha preceptora, eu recebi a liberação para poder estar participando, né, desse evento. Então, tem, assim, momentos, o distrito convocou você para uma capacitação. Então, isso não entra necessariamente como um congresso, mas a preceptoria, ela tem essa governabilidade para poder fazer essa liberação. É para o serviço, então foi algo que você foi acionado, você precisa realizar uma capacitação, como, por exemplo, agora a gente teve uma mudança que foi na questão das canetas de insulina. E aí agora, com essa mudança, aí todos os profissionais precisou, né, de alguma forma, receber esse treinamento e tal. Então, eu estava com a capacitação prevista, né, para o uso da caneta de insulina, porque todos os profissionais iriam também estar apto, né, para poder orientar os pacientes com relação a essa mudança e tal. Acabou que não teve, né, houve um imprevisto, mas, assim, nesse sentido, a gente também consegue, né, estar fora do serviço quando tem algo do tipo assim, ou algum outro evento que a gente também recebe a liberação, e os congressos, né, que a gente também acaba que a gente tem essa possibilidade de congressos que estejam voltados para a saúde da família, né, para que a gente enriqueça também o nosso arcabouço teórico, né, para poder também qualificar ainda mais o nosso fazer, né, enquanto profissional. Com certeza. E, Fran, outra pergunta. Dentro de todas essas atividades, né? Porque você já citou uma atuação muito ampla e é muito bacana essa questão, né, da saúde da família por conta disso. Tem alguma dessas experiências que você pode dizer assim que já valeu a pena a residência só por existir essa coisa dentro, né, de tudo que você vive? Tem algo que você considera de fato assim, meu Deus, essa aqui foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da residência? Assim, eu vou falar, né, de uma experiência que é o grupo que eu tenho conduzido, né, já tem 1 ano e pouquinho. Então, eu vi esse grupo nascer, né, como eu falei, veio diante de uma necessidade de dar assistência ao maior número de usuários que vinham para mim. E hoje tem sido, né, um ganho muito grande, porque às vezes a gente fala muito de doença, né? Então, a gente trabalha dentro da atenção primária, mas a gente às vezes só fala da doença, porque tem que cuidar da doença e ter um espaço no qual a gente promove saúde e você vê o resultado, né, nas falas dos usuários. Isso repercute na vinculação do usuário com o serviço, na adesão do tratamento que é passado, né, pelos profissionais. Você vê a assiduidade, você vê de fato, né, um espaço, uma rede de apoio, né? Então, uma rede de apoio ali onde os usuários entre si, eles se apoiam, né? Então, cada um traz as suas histórias, você ouve aquelas vivências ali e você vê a gratidão, né, no olhar dos usuários, como muitos já disseram, né? Que esse espaço é muito importante, que é um espaço onde ele tem ali para se sentir, né, ouvido, para também trazer suas contribuições. Então, a gente trabalha muito, né, nessa questão da saúde da família, na relação dialógica, né, que não é só uma relação onde o profissional fala e o usuário ele escuta, mas a gente também aprende com o saber daquele indivíduo. Então, tem sido uma das maiores experiências, né, que eu tenho tido na residência, é esse grupo, né, tanto pelo eu ver o desenvolvimento, né, para eu ver o crescimento desse grupo, não só em números, né, não só na questão de maior adesão numérica, mas também você vê os usuários ali motivados, convidando outros usuários, né, então vários usuários, todos os meses eu tenho uma variação muito grande de pessoas que passam por ali e ouve e participa daquele espaço e no final agradece, vem, me abraça, né, traz esses depoimentos, né, que é algo que eu também faço, né, ao final de cada encontro, eu pergunto a cada usuário o que é que ele achou daquela atividade, o quão foi importante para ele, e ali ele traz a fala, o que foi de importante, o que é que ele aprendeu,
o que é que o espaço, né, tem representado. Então, não é só uma atividade coletiva, né, é um espaço de promoção de saúde, né, então foi o que esse grupo hoje, ele está se configurando, ele entrou, né, como uma estratégia de dar uma maior assistência aos usuários, e hoje ele é um espaço de promoção de saúde. Então, você ter esse espaço no qual você não fala só sobre doença. Então, como eu falei, no início, para mim, foi desafiador, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser criativa a tal ponto de pensar em tantos temas para a saúde, assim, voltados para a saúde? Até então, né, a gente tem um termo de referência, que esse termo a gente usa para as programações das nossas atividades. Então, a gente coloca o tema da atividade, a gente coloca objetivos daquela atividade, o público-alvo, o dia que vai ser realizado, a sistematização de toda a atividade. Então, eu vou começar com acolhimento, eu vou começar com as boas-vindas, depois eu vou ter uma dinâmica, depois eu vou fazer. Então, a gente sistematiza tudo, porque até mesmo um material, caso a gente queira utilizar, né, no trabalho de conclusão de residência também, no caso o meu também, né, o meu trabalho de conclusão de residência vai ser sobre essa implantação, né, dos atendimentos coletivos de nutrição. Então, para mim, no início foi muito desafiador, digo, meu Deus, mas vamos lá, né, e hoje nós já vamos para o 13º encontro, né, desse atendimento coletivo, com a participação, né, de outros profissionais. Então, né, não é toda unidade que tem isso, né? Porque até mesmo a agenda da equipe mínima, às vezes, é muito diversa, então é muito complicado, às vezes, alinhar, fazer com que esses profissionais participem, mas ali eu faço todo um movimento, né, com a preceptoria daquele profissional, para poder a gente alinhar uma melhor data. Então, a gente alinha tudo direitinho, então vê esses profissionais participando e querendo participar, e fala, poxa, seu grupo é muito legal, então todo profissional que passou por ali, então isso não é só para mim, né? Então os profissionais também receberam isso, porque chega, é um grupo participativo, é um grupo que acolhe, é um grupo que recebe bem, é um grupo, né, que realmente você vê o interesse e quão é importante aquele espaço para aquele usuário. Então todos que passaram até então, os outros profissionais também sentiu essa energia, né, esse gás que dá. Então, para mim, se eu fosse resumir, né, as experiências que eu já tive, e foi uma das questões até que você estaria, né, perguntando qual foi o desafio, né, para mim, o maior desafio seria a questão de você ver a vulnerabilidade, você muitas vezes, como é que você se adequa ali, né, na realidade daquele usuário, porque não é só você dizer, faça isso, coma aquilo, faça dessa forma, você tem que fazer da melhor forma que isso atinja a realidade daquele usuário. Então, porque a gente está, né, as unidades de residência, em sua maioria, ela está dentro de territórios vulneráveis. Então, você vê a vulnerabilidade de perto, de pessoas que, né, não tem muitas vezes nem o que se alimentar e vai até você. Como é que você faz esse atendimento? Às vezes a pessoa não quer nenhum atendimento, ela só quer ser ouvida. E como é que você tem esse olhar, né, sensível de entender, poxa, hoje não é nutrição que a gente vai falar. Hoje eu só vou ouvir, como já aconteceu comigo, né? De uma paciente que veio até mim com a demanda, né? Com a questão de saúde, e ali ela começou a chorar. E eu entendi que não era de nutrição que ela estava precisando naquele momento, né? Ela estava precisando de uma escuta, e o que a gente fala muito na saúde da família, escuta ativa e qualificada. Então, não é só meramente eu ouvir. Aí eu vou ouvir. Eu tô te ouvindo, você fala, eu tô te escutando. Mas você tem uma escuta que a gente chama de qualificada, para atentar ao que o usuário está dizendo, ter aquela empatia e se adequar à realidade, isso não tem preço, né? Então, eu tenho conseguido, né? Graças a Deus, tenho conseguido me adequar, né? Dentro do que a saúde da família tem me permitido. Então, muitas vezes, usuários que não sabem ler. E aí, como é que a gente passa as orientações nutricionais para o usuário que não lê? Então, hoje, né, eu faço também planos alimentares didáticos através de imagens. Então, eu uso a imagem. Então, se você não sabe, não consegue ler, eu já tenho essa ferramenta que eu consigo, né, também te proporcionar. Então, são muitos usuários diabéticos. Precisa, muitas vezes, de fazer uma contagem de carboidratos. Então, eu já adequei isso por imagens. Então, como é que explica para esse usuário? Então, são múltiplas formas, né? Mas o que tem me realizado mais é realmente esse grupo, né? Que tem sido tão potente, tão bom, né?
né? Inclusive, no final desse mês, a gente já vai ter um outro encontro com o médico, né? A gente vai falar sobre exames. Então, que é algo muito importante. Então, múltiplos temas, né? A gente já apresentou, já falou, não só voltados à nutrição, mas à saúde como um todo desse público, né? Que são hipertensos e diabetes. Então, para mim, se eu pudesse, Rick, a experiência que resume, assim, a minha gratidão pelo estar na residência hoje seria a condução desse grupo, né? Eu me encontrei nos grupos, na verdade, que era uma coisa que, a princípio, eu tive uma certa resistência, né? Quando minha apoiadora sugeriu que eu fizesse um grupo, eu fiquei, assim, meio resistente, tanto é que eu já botei um início e um fim. Eu digo, só vou fazer 5 encontros e é sobre isso. Aí, depois, eu fui fazendo, e hoje já estamos no 13º encontro, né? Fora que eu já participei de outros grupos, como eu falei, né? Grupo de cessação ao tabagismo, grupo de práticas. Então, a questão do PSE, né? A gente fez recentemente um programa Saúde na Escola sobre saúde mental. E aí eu tive uma ideia, né? No primeiro a gente falou sobre alimentação saudável. A gente fez uma dinâmica com as crianças, né? Sobre o semáforo da alimentação, usando as cores do semáforo para representar aqueles alimentos que elas podem comer todos os dias, aqueles que ela tem que evitar, né? E aqueles que ela tem que ter uma maior moderação. Então as crianças amou. Digo, mas como é que a gente consolida isso? Aí vai eu e crio o quê? Bob Fruits. Eu digo, o quê? O que é que tá na moda? Bob Goods. As crianças gostam, né? De pintar Bob Goods. Aí eu fiz o quê? A versão da nutrição, que é o Bob Fruits. E as crianças amaram. Legal. As crianças amaram, tanto que era para as crianças pequenas. E aí a equipe me contou que os grandes também estavam querendo. E aí, quando a gente retornou lá, que a gente pergunta para eles, vocês lembram da gente? Lembram? O que é que vocês lembram que tiveram aqui? Bob Fruits, aí Bob Good, e aí isso também, né, dá um gás quando você vê que o seu trabalho, ele tem tido alcance, né? Você tem promovido saúde através de coisas simples. E aí a gente voltou lá, falou sobre saúde mental, que é um tema muito importante. E aí eu criei a parte 2, né? Do Bob Goods, que agora foi o Bob Emotions, né? Que foi usando aquele divertidamente, né? Para poder as crianças também consolidarem aquele atendimento. Então, são várias formas. Se eu fosse aqui contar, Rick, a gente ia passar dias aqui de tantas coisas, né? Então, era algo que eu gosto muito, né? É a questão de criar materiais. Eu gosto muito, né? Então, antes de trabalhar com a nutrição, eu falei que trabalhei com outro, né? Eu trabalhei muito com Canva. Tanto é, né, que eu lembro quando eu fiz era o dossiê, né? Não lembro o documento que você pediu lá no desafio. Você até falou que tinha umas similaridades com o documento que a sua equipe estava montando, né? Então, eu gosto muito disso. Eu trabalhava com isso, né? Com Canva, de fazer materiais através do Canva. Então, hoje também isso me proporciona, porque eu deixo minha criatividade aflorar e gosto muito de trabalhar com educação e saúde, com metodologias ativas, né? Então, tudo isso a nutrição te permite, tudo isso dentro da saúde da família é possível, né? Então, não é só você ficar ali na clínica, né? No olhar clínico, na clínica. Claro que é importante, né? A gente olhar para a clínica, dar o suporte clínico, nutricional, mas te permitir você ter essas nuances, você perpassar por esses espaços, é muito gratificante, por mais que seja, né, cansativo, como você falou, já estou no 2º ano já de residência, já bate aquele cansaço, né, porque um desafio para mim tem sido conciliar, né, essa rotina extensa da residência, né, com a minha vida pessoal, e às vezes aquele cansaço bate. Agora um desafio maior ainda, né? Porque eu tô aí estudando para o Enare, né? E eu tô, às vezes, tem dias que eu consigo, né? Tem dias que eu consigo fazer as atividades do cronograma, tem dias que eu não consigo e tá tudo bem, mas eu tenho tentado, né? O máximo me esforçar. Então, você dar conta disso tudo, para mim, tem sido muito desafiador. Mas, por outro lado, tem também, né, as questões que têm trazido uma certa gratificação. Uhum. Fran, assim, depois de você ter falado tudo isso, eu entendi completamente quando você falou lá no início que você tinha passado na UFRB, né, era terapia intensiva, né? E você Sim. sentia que
não estava tão satisfeita com aquilo, não era exatamente aquilo que você queria. Agora eu consigo entender perfeitamente por quê, porque assim, você nasceu para a saúde coletiva, né? Você nasceu para Ave Maria, você fala com um amor tão grande, com uma empolgação tão grande, que eu acho que a lição desse podcast, ela não virou nem conhecer sobre essa residência, virou assim, você entender como você pode ser de fato um bom profissional dentro da residência. Isso vale para qualquer residência que você vai fazer. Porque quando você ama aquilo, quando você gosta daquilo, quando você encontra uma área que você de fato se identifica, você consegue vencer o cansaço, como você está falando, né? Mesmo com o cansaço, mesmo com outras atividades, mesmo morando longe e atravessando outro país, né, digamos assim, para poder chegar. Exatamente. Mesmo assim, você consegue entregar o seu melhor dentro da residência, porque você gosta de fazer aquilo. Então, assim, quando você estava falando, você estava explicando, eu estava assim, brilhando os olhos, não dava nem vontade de perguntar, eu queria deixar você falando e até achar tudo que tinha para falar sobre a residência que você viveu até agora, porque eu acho que isso é um exemplo. É de fato, não tem nem muito o que acrescentar. É dizer assim, galera, se inspirem na Fran, se inspirem no que ela está falando e no que ela está trazendo aqui. Porque se vocês, quando passarem na residência, vocês atuarem dessa forma, atuarem com esse amor, se entregarem de fato da forma que a Fran está fazendo, vocês vão se transformar em profissionais completamente diferentes quando vocês terminarem a residência. Então, assim, eu tô saindo daqui orgulhosíssima. Ave Maria, a Fran sempre falou comigo no Instagram, a gente sempre trocou ideia, né? A Fran sempre muito assídua no Nutri Concursada. E agora, assim, eu tenho um orgulho de dizer que a Fran é minha aluna, porque ela é, de fato, uma profissional exemplar. E eu estou muito feliz, de verdade. Fran, antes de encerrar, assim, a minha última pergunta vai ser que lição você dá, né, para a galera que quer fazer essa residência também, quer fazer a residência em saúde da família. Mas caso você queira acrescentar alguma coisa, tem algo que eu esqueci de falar aqui que é muito importante. Que era exatamente. Você leu meu pensamento. Porque assim, acabou que eu esqueci de mencionar que além, né, dessa questão das atividades que a gente faz fora da unidade, os serviços externos, a gente tem a possibilidade de fazer o estágio eletivo da residência. Então, a gente tem um período ali de um mês para escolher uma instituição, né, que, no caso, a FESF, ela entregou para a gente os locais que ela tem parceria, mas se eu quisesse atuar em Portugal durante esse mês, eu ia dar meus pulos, né, para poder realizar. Então, a gente passa um mês, né, fazendo estágio eletivo, isso no segundo ano de residência, né. No caso, eu escolhi para gestão, eu fui para a Secretaria Municipal daqui de Salvador, eu atuei lá, né, durante um mês na Subcoordenadoria do Cuidado Integral, que é uma diretoria que está dentro da Diretoria da Atenção Primária. Então, a subcoordenadoria dentro da DAPS, né, que é a Diretoria de Atenção Primária, e lá eu fiquei no setor de nutrição, né, no CENUT. Então, eu vi o outro lado, né, então, assistência e gestão, né, então eu tive essa vivência também lá na gestão, foi interessante, né, agregou muito, assim, para eu ver o outro lado, né, que muitas vezes a gente que está na ponta, né, como é chamado, na assistência, a gente não tem essa visão e não entende muitas vezes como é que funciona, né. Então, eu acompanhei algumas nutricionistas lá, produzi também materiais, né, que foi algo, assim, que eu gostei muito, né, de ter dado essa contribuição, participei de reuniões, né, fiz monitoramento, acompanhamento de várias coisas lá dentro da gestão. Então, ver como a nutrição também funciona, né, dentro da gestão, assim, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, né, então foi um estágio, por mais que tenha sido um período curto, né, mas deu para eu ter minimamente, né, uma noção de como o nutricionista ali, ele pode também atuar, né, e aí você pergunta qual é a lição, né, que eu dou para as pessoas que querem seguir essa área. De fato, né, você tem que gostar, né, porque, como eu falei, eu me encontrei na saúde da família. Então, se você vai para uma área que você não tem
né, como eu falei, para mim foi terapia intensiva. Se eu tivesse atuando lá, eu ia tentar dar o meu melhor, porque isso já é de mim enquanto profissional. Mas sabe quando você não se sente realizada naquilo que você faz? Então, se de fato você tem, né, aquelas pessoas que têm o desejo de entrar na saúde da família, é uma experiência que você é um divisor de águas, né? Como eu posso assim dizer, um divisor de águas, porque você não muda só enquanto profissional, não é só a visão enquanto profissional que amplia, né, o olhar, é enquanto ser humano mesmo, né, quando você cresce como ser humano. Então, se você, de fato, né, deseja se mergulhar nessa área de você estar ali, né, cara a cara com o usuário, lidando com os mais diversos desafios, desde a periculosidade do território, a situações de vulnerabilidade social, econômica, vulnerabilidade de todos os níveis, né? Então, a saúde da família é muito isso, mas é você também poder, né, ter essa ampliação. Então, a dica que eu dou é porque, através da saúde da família, como eu já falei anteriormente, meu fazer enquanto nutricionista, ele, ampliou. Então, eu não fico só na parte clínica. Então, se você deseja uma residência em que você, de fato, você possa atuar em diversos espaços, eu recomendo fortemente saúde da família, né? Porque aí você sim, você vai atuar em diversos espaços, você vai, né, ter o seu fazer ali potente dentro de diversos espaços. Então, para aqueles que querem seguir, né, se preparem, né, como agora a FESF está a um nível, um alcance nacional, né, que é dentro do exame, né, que é o ENARE. Então, se preparem, estudem, né, façam, dê o seu melhor, né, siga né, as estratégias e eu resumo em 3 frases. Entre para MDA. Porque, né, como eu falei no vídeo, cola com essa mami que é sucesso, viu? Então, não só a residência, né, mas algo que eu acabei não citando, eu também fui aprovada no concurso da EBSER, né? Infelizmente, o concurso aí se encerrou, eu não fui convocada, né? Não houve o chamamento, mas eu fui aprovada, né? Então, fui aprovada e fui convocada. Infelizmente, né, a gente entende como é esse processo da EBSER, como é que funciona, mas a aprovação veio, né? Então, eu também fiz o concurso do SAC, né? E passei também. Passei, né? Então, eu digo assim, através da comunidade, né? Eu passei a ampliar meu olhar, que eu posso fazer qualquer concurso, né? A estratégia, ela vai ser a mesma. Os assuntos podem mudar, a banca pode mudar, o perfil da prova pode mudar, mas quando você tem uma estratégia, você de fato, né, consegue, né, se superar em qualquer prova. Então, hoje eu fazendo as questões, né, eu estava lá fazendo as questões do dia de hoje, viu? Tô cumprindo meu cronograma aí tentando, né? E aí eu digo, meu Deus, até o olhar, na forma de você visualizar as questões. Antes eu lia tudo. Aí estava aquele texto lá enorme, eu lia tudo. Hoje não, com estratégia, eu já consigo ver o que de fato é o comando da questão. O que é que a questão está pedindo? O que é que eu preciso colocar ali como palavra-chave que vai me ajudar a responder? Então, hoje eu já tenho esse olhar, essa estratégia que eu posso adequar para qualquer tipo de prova. Então, lá dentro do MDA, a gente encontra isso. Então, aqueles que ainda, né, que vão assistir esse podcast, que ainda, né, têm o sonho de fazer a residência, ou concurso, ou qualquer outro processo seletivo, mas está em dúvida, não sabe como começar, então começa entrando no MDA, que lá, né, a gente tem todo o suporte, a RIC, né, tem os materiais riquíssimos, né, que eu costumo usar esse coisa com o nome dela, né, riquíssimos materiais, e a gente tem todo o direcionamento, né, então a gente não está sozinha nessa, né, fora que a gente tem uma comunidade que eu não sou muito de falar no grupo, né? Porque, de fato, é muito grupo, é muita coisa, mas eu fico observando, né? As meninas lá no grupo do WhatsApp, dando suporte, né? Então, às vezes, as pessoas trazendo, né, suas questões ali, que está desmotivada ou que não está conseguindo, e você vê que a outra vai ali, não, mas eu consigo, faz assim, faz assado. Então, você fazer parte desse universo, né, em que as pessoas, né, estão ali também para apoiar umas às outras nesse processo, é o diferencial, né? E fora todos os materiais, né? Que eu sou suspeita a falar, né? Que eu gosto de tudo, amo tudo. Então, tenho, né? Graças a Deus, esse ano eu consegui, né? Renover meu acesso lá na comunidade. E agora com esse desafio, né?
ainda ganhei um pouquinho mais de acesso aí, graças a Deus, né? Então, eu nem imaginava, viu, Rick? Só falando aqui novamente desse Ganhou desafio, uma que eu blusinha, fiquei vai pensando assim, meu Deus. chegar esse mês, viu? E olha que Rick tá de prova que toda vez que ela postava coisa com essa blusa, eu falava, poxa, é sério que você não vai vender essa blusa? Ela, não, até o momento só as monitoras, né? Só o pessoal vai ganhar. Eu falei, não, gente, eu tenho que ter essa blusinha de aprovada, eu também quero. E, olha, e outra coisa, viu? Não sei se você notou, eu tô aqui com a skin, né, do Nutri Concursada. Eu, assim, já gostava dessas cores, mas eu adotei como paleta. Então, todo mundo, e onde é que eu vou? No trabalho, em qualquer lugar, já sabe que minha paleta é roxo e laranja. Então, minhas coisinhas, ó, aqui minha garrafinha lilás. Então, aqui eu vou toda na paleta. Então, eu digo para você, entra na comunidade, faz parte desse grande universo que você só vai, né, colher os frutos, né? Os frutos, ele vem no tempo certo, é como eu falei, primeiramente Deus, né? Que eu tenho certeza que Deus, ele tá em todas as coisas, né? Então, no momento certo, no momento que estava previsto por Deus, né? Eu consegui as minhas aprovações e hoje estou, né, na residência, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Então, a partir do momento que eu, né, orei a Deus, me coloquei nas mãos dele, mas também fiz minha parte, que era ter o foco e as estratégias que a MDA me deu, né? Eu colhi os frutos e hoje estou aqui, né? Contando nessa história para vocês. Então, coloca a mami, viu? Quero ver vocês lá. Fran, assim, eu tô sem palavras com esse seu depoimento, assim, eu sou suspeita para falar, mas quando eu vejo outras pessoas falando, outras pessoas trazendo essa transformação, vivendo suas aprovações, porque esse podcast é sobre isso, né? Sobre compartilhar esse viver a aprovação, e essa sua aprovação é muito especial, porque eu tô vendo aí o que você está fazendo com ela. O que você está fazendo com ela não é só passar por uma residência, é de fato viver a residência. Você está sabendo utilizar de fato esse espaço que você conquistou. Então, meus parabéns. Muito obrigada por ter confiado na MDA e por você confiar ainda na MDA, né? Vamos em busca das próximas aprovações. Conte comigo sempre. Estou muito feliz por ter conversado com você aqui agora, né? Um pouquinho, conheci da sua história, conheci da sua vivência na residência. Então, muito obrigada, Fran. Muito obrigada a toda a galera que está assistindo. Não tenho dúvida que vocês aprenderam muito hoje. Aprenderam de fato como é ser um profissional dedicado e como é viver a nutrição, né? Dentro do espaço que você tem a oportunidade de viver. Então, aprendam com isso, certo? Vocês vão ser profissionais melhores depois desse podcast de hoje. E é isso, Fran. Meu muito obrigada. Eu também, né, agradeço pelo convite, pelo fato, né, de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né? Espero que continue inspirando, né, para aqueles que querem, né, de fato, se tornar um nutricionista residente, né, em saúde da família, futuro, né, especialista em saúde da família, se joga. E é só, né, seguir as dicas, né, que eu dei aqui, que com certeza, né, no momento certo vai dar tudo certo, né? Então, eu sou imensamente grata, né? Fiquei um pouquinho nervosa, digo, meu Deus, será que eu vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar? Mas deu certo, né? Então, coloquei na mão do Senhor aí, né? Então, deu tudo certo. E agradeço a você, Rick, novamente pelo convite de estar podendo aqui explanar, né, sobre a minha experiência, né, no estudo e também na aprovação da residência. Conte sempre comigo, tá? Um beijo para você, Fran. Um beijo para todo mundo que está assistindo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.